getting better, or do you feel the same? Foi mais ou menos com a idade de vocês que eu tive interesse de trabalhar com estudos estratégicos e provavelmente, como a maioria de vocês, eu escolhi fazer relações internacionais para ser diplomata. Mas logo no primeiro semestre tive uma cadeira, na verdade um grupo de estudo extracurricular em estudos estratégicos, não era vinculado formalmente ao curso, é aí que eu tive realmente o interesse e o chamado, a vocação para trabalhar com os estratégicos. E eu acho que essa pequena biografia, né, do que eu tratei agora, ela um pouco exemplifica a deficiência que existe no Brasil em trabalhar com assuntos de segurança e defesa. No caso, o curso de Relações Internacionais da UNB, que foi o primeiro curso de Relações Internacionais do Brasil, não tinha, na sua estrutura formal, nenhum tipo de cadeira ou curso mais regular que, pelo menos, desse uma introdução aos alunos sobre questões relacionadas ao uso da força nas relações internacionais. E isso é bastante sintomático, porque se a gente for fazer lá, pegar a história externa das relações internacionais, como ela foi criada, ela vai ser criada por conta da Primeira Guerra Mundial. Né? Ela vai ser criada com o objetivo de encontrar as causas da Primeira Guerra Mundial e prover mecanismos para evitar a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as relações internacionais já surgiram meio que no fracasso, digamos assim. Quando o Rio Branco assumiu a posição de chanceler da Itamaraty, da política externa brasileira, em parte o processo de demarcação das fronteiras foi tranquilo, porque uma série de guerras já haviam sido travadas e vencidas pelo Brasil, e as fronteiras tinham sido realmente demarcadas, impostas, por um meio mais violento, digamos assim. As questões que ficaram faltando para serem acertadas com a Bolívia, Jamaica, etc., mas na verdade a esteira, o finalzinho de um século ou mais de solução por questões de fronteiras. Então, primeiro tem uma questão histórica, ou seja, o Brasil é o maior país do continente, é um país que tem maior fronteira, tem relações com o maior número de países, e ainda que existam contenciosos desses países com o Brasil, são vários contenciosos desses países entre si. Né? E é recorrente que, quando você tem países fronteiriços entre si com o Brasil e algum tipo de cenário de conflito, isso vai ter algum tipo de efeito, algum tipo de reverberação no Brasil. Então o Brasil precisa realmente prover de uma segurança. Um outro problema que é recorrente, no caso da América Latina, isso até é de estudos, que é muito comum num problema de crise interna doméstica, isso é um problema, tem até uma denominação que se chama febre latina, de um país regional buscar criar um factoide externo como uma forma de justificar um certo tipo de autoritarismo ou curso doméstico. Né? No caso das guerras de Malvinas, guerra do Chaco, isso não é uma novidade. Então, nesse caso, o Brasil precisa realmente ter sua capacidade de garantir sua soberania. Particularmente, mais recentemente, com a própria ascensão econômica e política brasileira, né, em termos regionais e internacionais, vai existir, daqui para frente, provavelmente, muito mais atritos do Brasil com os países. Isso é uma coisa assim, não tem como você ser grande e ser harmonioso com todo mundo. Nesse sentido, talvez um dos principais problemas para a evolução dessa função como mecanismo de solução de controvérsia é o próprio Brasil, já que o Brasil não tem um procedimento democrático, transparente do seu orçamento militar e da sua atividade para a defesa. Né? O Brasil não tem uma política de defesa, claro, o próprio livro branco ele é muito mais um produto dentro do gabinete ministerial do último ministro, Nelson Jobim. Ele não faz parte de uma estrutura institucional do Ministério da Defesa, não é um produto do Ministério, mas produto de um ministro de um comitê criado ad hoc pelo ministro. Então, no caso do Brasil, talvez o Brasil seja um dos países que mais complica essa função de transparência, porque o Brasil não é transparente nem para os próprios brasileiros. Nesse sentido, eu acho que uma coisa adicional é que outra coisa que dificulta, e é consequência dessa primeira, é que qualquer tipo de organização internacional que provê algum tipo de ordem demanda alguém que paga os custos. Alguém que coloca o dinheiro, alguém que sinaliza a liderança, sinaliza o curso, ainda que essa liderança seja compartilhada. No caso, não tem como não ser o Brasil. Mas como o Brasil não tem esse papel transparente, digamos assim, acho que dificulta muito realmente o Brasil criar sair da inércia estática de uma coisa que ninguém faz nada,
e o Brasil realmente tomar a esteira que os outros possam seguir. Enquanto o Brasil normalmente não tem uma posição transparente, não tem como os outros países confiarem plenamente nas intenções brasileiras. Do ponto de vista teórico, aí, na verdade, nem das teorias de sua estratégia, nas relações internacionais, praticamente a teoria do realismo ofensivo do Mearsheimer, ele vai colocar que as Américas vivem uma condição de hegemonia regional. Os Estados Unidos são uma potência hegemônica na região, porque é o único país com armamento nuclear e, em termos de capacidade convencional, o único que é capaz de projetar poder e derrotar qualquer outro país do continente. Então, em termos de capacidades militares, os Estados Unidos eles têm plena capacidade para, se não plena, mas tem muita capacidade para atender a qualquer tipo de objetivo. Em termos gerais, que a gente percebe no caso americano no caso dos Estados Unidos para as Américas, é que qualquer tipo de intervenção americana ela é possível de correr dependendo de dois cenários cujo efeito é algum tipo de mudança muito drástica na relação de poder. Ou seja, os Estados Unidos ele quer se manter com uma hegemonia regional, não quer perder isso. Então, se tem algum tipo de situação de conflito, disputa de poder ou de guerra, que envolva um país sobrepor demais o outro, contrair, anexar, conquistar, certamente os Estados Unidos vai provocar algum tipo de intervenção, porque isso pode, de certa maneira, esse país, assim, acumular uma certa quantidade de poder que, no segundo estágio, no estágio mais avançado, pode se tornar um problema para os próprios Estados Unidos. Né? Então, se for um conflito muito localizado, muito delimitado, provavelmente os Estados Unidos podem simplesmente fazer vistas grossas ou utilizar um proxy, né? Delegar, digamos assim, a função de estabilização para um outro país. É o caso, mais ou menos, que o Brasil fez, no caso do Equador e do Peru, recentemente. Os Estados não tinham interesse realmente de provocar uma intervenção, mas deu meios para o Brasil e deu uma certa delegação para o Brasil estabilizar a região. Um outro tipo de cenário mais preocupante, no caso, que pode gerar algum tipo de intervenção americana mais forte, é uma questão de problema doméstico, regional, algum país regional estabelecer uma parceria estratégica muito forte, muito próxima, com alguma outra potência extra-regional, com a Rússia, com a China. Por exemplo, algum tipo de estabelecimento de uma base chinesa na região, ou base russa na região, de qualquer outro país. Isso tem algum tipo de efeito no processo político regional, certamente isso vai provocar algum tipo de... Historicamente, os Estados Unidos sempre foram muito reativos a qualquer ação extra-regional de uma potência extra-regional. Você pega o caso do Japão, da União Soviética, tradicionalmente eles têm uma reação muito forte com essa. Tradicionalmente, Clausewitz é visto como um teórico sobre a guerra interestatal, tradicionalmente. E o direito internacional é tradicionalmente visto como um âmbito para ameaças interestatais também, conflitos interestatais. Como é que, então, por exemplo, tanto Clausewitz pode ser aplicado à ameaça terrorista, quanto, eventualmente, uma normativa jurídica internacional pode ser adaptada, modernizada, ou, segundo alguns juristas, piorada para tratar da ameaça terrorista? É uma questão que eu estou pensando mais interdisciplinarmente. Beleza? Tem duas dimensões também. Primeiro, do ponto de vista clausewitziano, terrorismo é uma prática, não é um Estado. Não tem pessoas que nascem, vivem e morrem terroristas. Terrorismo é uma forma de utilizar a força. Você pode ter guerrilha, tem guerra, tem campanhas ofensivas, defensivas. Guerrilha é uma forma de usar a força. Então, Clausewitz justamente vai entender qual que é essa gramática, o que é um terrorista, como que ele procede dentro de uma estratégia maior. Tá? Basicamente, o terrorismo era a arma do mais fraco. Se o Bin Laden tivesse 3 linhas de infantaria para fazer o que quisesse e tomar a Arábia Saudita, ele faria, que ele não tem. Então, grande parte, ele tenta criar um fato, criar um compromisso, uma agenda política para agremiar apoio populacional, agremiar a população, apoio de populações, e aí, quem sabe, no estágio mais avançado, constituir uma força regular e aí, digamos assim, dar caminhamento estratégico, mais convencional, para a bandeira política que ele quer. No caso, recuperar o califado no Oriente Médio. Né? Então, no caso, a gente entender realmente, para além da questão mais midiática, momentânea e da propaganda de guerra, né? Da guerra ao terrorismo, não existe isso. Ele faz guerra aos grupos que utilizam o terrorismo. Esse é um ponto. Do ponto de vista jurídico, o problema na verdade, a teoria da guerra ajuda a entender, na verdade, não tem como você estabelecer uma norma, ou se estabelece uma norma quanto à prática do terrorismo, tá? Mas não tem como você estabelecer uma norma jurídica quanto os grupos que utilizam o terrorismo. Aí, no caso, é muito mais uma oposição política, ou seja, tem um grupo que não é estatal, que é inimigo meu, é uma questão política,
E aí você pode criar um tipo de norma contra a prática, mas não contra quem pratica, né? Ou, tipo, dizer, Hezbollah é sempre terrorista. Então não posso criminalizar o terrorismo e julgar terroristas, individualmente? Pela prática, digamos assim, você conduziu o terrorismo, você pode julgar pela prática. É a mesma coisa, alguém que rouba, digamos assim, é o crime, é a prática. Não é porque ele roubou uma vez que vai ser sempre ladrão, digamos assim. Então essa é a mesma diferença. O problema é que o discurso foi criado pelos Estados Unidos de lastrear certos grupos como sempre terroristas e combatê-los como eixo do mal, criou esse tipo de colocação. No caso do Brasil, existe um problema, porque o Brasil não tem nenhum tipo de posição, nem se terrorismo é crime, se é guerra, o que quer, não tem nada, não sei. Né? E isso é uma lacuna. Inclusive, isso cria vários problemas de ordem doméstica, porque tem toda a preparação, tem uma discussão importante no Congresso, da preparação e alocação de recursos por relação à Olimpíada, os Jogos Americanos, você tem que criar unidades contra terror, digamos assim, mas para combater quem? Qual tipo de prática? Como você justifica isso quando isso é legal? Sim. Então, esse é um problema. Is it getting better?